Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo, estou aí para mais um dia de estudos, tá legal? Mais um dia desse nosso grande livro, A Caminho da Luz. Como sempre digo, é o caminho que estamos percorrendo, né? Estamos a caminho da luz. Deus nos cria simples e ignorantes. Vamos aí passando por várias experiências, né? Em todos os processos naturais possíveis, tá certo? Por todas as cadeias possíveis, tá certo? Cadeia mineral, cadeia vegetal, cadeia elemental, cadeia animal, e assim a gente vai conseguir se depurar, vai conseguir evoluir, né? Moralmente, mentalmente, e conseguimos seguir nesse processo, né? De volta novamente para Deus e levando para Deus toda aquela experiência que a gente adquiriu, tá certo? É assim que funciona o processo, no meu entendimento, claro, tá legal? Hoje, pessoal, a nossa lição ela fala sobre a fixação dos caracteres raciais, tá? Então vamos prosseguir aqui. Com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sob os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então, o que acontece, gente? Esses espíritos degredados, basicamente aqui falou sobre as lições anteriores, aqueles espíritos que foram exilados, né? Não temos referência melhor do que os exilados de Capela, tá? Vieram exilados de outros locais, com certeza. Mas a grande falange que veio para cá foram os exilados de Capela. Então, com o auxílio desses espíritos, né? Com o auxílio desses espíritos que eles foram exilados, e a gente às vezes olha para essa situação como uma situação ruim, né? Pô, esse espírito ele não passou na prova. Então, lembra antigamente, hoje em dia infelizmente isso não acontece, né? Mas antigamente o que acontecia? A gente bombava na escola, né? Porque você não passava, né? Não tirava nota e etc. Você bombava, ficava retido naquela mesma série, né? Repetia tudo de novo para que você fizesse ainda melhor e conseguisse passar. Então isso é o que aconteceu com aqueles espíritos, né? Então, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida. Então, as falanges do Cristo, aqueles espíritos geneticistas, crísticos, vamos dizer assim, eles ainda operavam muitas experiências para que eles conseguissem fixar aquelas raças aqui. Com certeza aquelas raças traziam dentro dela alguns caracteres raciais que poderiam ser utilizados nessa raça, né, na fixação dessa raça aqui. E com certeza eles utilizariam essas informações que já vinham ali intrínsecas naqueles espíritos, né? E as informações que eles foram adquirindo aqui na Terra, com os estudos que eles estavam, com o conhecimento que eles estavam adquirindo através dos estudos sobre a fixação das raças que já tinham aqui, tá? Então eles foram conseguindo, com certeza, aglutinar aquelas informações para que eles criassem realmente um ser que ele tinha tanto evolução, vamos dizer, moral e física e intelectual para poder se fixar nesse planeta naquela era, né? Utilizando as informações que eles haviam adquirindo aqui com as informações daqueles espíritos que estavam vindo para cá, tá certo? Vamos continuar.
A natureza ainda é caracteres biológicos, tá, gente? Caracteres biológicos, tá bom? Para que eles conseguissem fixar caracteres biológicos e perpetuar aquela espécie. É isso que eu tô querendo dizer. Não tem nada a ver com intelectual, não tem nada a ver com mental, não tem nada a ver com moral. Mas isso era também utilizado para que eles conseguissem adquirir informações, para que eles desenvolvessem aquela raça no sentido biológico, tá certo? A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas. É o que eu acabei de dizer. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva dos seus estudos de biologia. O que está querendo dizer aqui? O mendelismo, eu vou dar uma lida aqui, né, uma colinha. O que significa o mendelismo? É um conjunto de leis básicas da hereditariedade das características biológicas conforme estabelecidas pelo monge e naturalista austríaco Gregor J. Mendel, de 1822 a 1884, que evidenciam a descontinuidade das características ao longo das gerações e que suplantam a teoria da herança por mistura. O que Mendel fez? Ele fez uma experiência genética utilizando ervilhas, tá? Então ele fazia ali cruzamento de ervilhas e ele ia adquirindo ali algumas informações em decorrência desse cruzamento, como o tamanho das ervilhas, tamanho da planta, a coloração, né? Então o que ele fez? Ele pegava e polinizava o pólen de uma flor, de uma planta, em outra, para fazer essa mistura. Tá? Então ele fazia esse cruzamento. E assim ele foi desenvolvendo aí algumas teorias que culminavam no conhecimento básico relacionado à genética, tá? Ele é considerado o pai da genética. Então o que diz aqui? Que se eles tivessem feito essas experiências naquelas eras remotas, eles não conseguiriam chegar a nenhuma conclusão, porque ali existia uma gama tão vasta, uma gama tão vasta de informações e de diferenças genéticas que eles não iam conseguir chegar a nenhuma conclusão, tá? Eles não iam conseguir chegar a nenhuma conclusão. Tá legal? Vamos continuar. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, que seriam processos de depuração, tá certo? Imprimindo-se-lhes elementos da astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Então, naquela época, as células elas ainda vinham sofrendo processo de depuração, processo de melhora genética, até chegar naquelas características pontuais para realmente definir qual seria aquela espécie que seria fixada na Terra. Então, naquela época não tinha essa característica final, tá certo? Então eles iam ainda depurando aquelas células, elas sofriam realmente longos processos de depuração, tá? Então não dava ainda para fixar, não dava ainda para dar aquele checkmate e definir essa realmente é a espécie que vai ser afixada na Terra. Por quê? O que eles necessitavam, né? Dos estudos que os espíritos adquiriram, das informações que vieram nas células daqueles espíritos que estavam nascendo aqui,
e da adaptação desse espírito, dessa criatura aqui, né? Desse espírito, claro, em detrimento do corpo que ele estava sendo inserido. Então, aquele corpo sofria toda essa transformação e ele ia se adaptando no planeta, né? De acordo com as características que lhes eram inseridas. Tá certo? Algumas características com certeza foram extintas, outras características foram melhoradas e assim eles foram conseguindo fixar essa raça aqui no planeta, tá bom? Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeriam a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa de sua fixação. Então diz aqui que essa tarefa foi muito penosa, foi muito longa. Com certeza foi uma tarefa de muito sofrimento para aqueles seres que estavam vindo para cá, tá? E como a gente sabe que Deus é sábio, que a espiritualidade superior é sábia, nesse processo de afixação, de fixação desses espíritos, eles sofreram muito. E esse sofrimento que eles foram passando aqui, com certeza ele serviu também para que esses espíritos resgatassem débitos que eles adquiriram. Tá certo? Eles foram resgatando débitos também. Então, até aí a gente vê o amor de Deus. Também, né, o amor de Deus, o amor da espiritualidade, o amor de Jesus, tá certo? A gente consegue entender realmente, mesmo que de forma limitada, os propósitos da espiritualidade, os propósitos de Jesus, né? E apesar da gente não entender completamente, né, nem a espiritualidade superior também consegue compreender Deus, claro, mas a gente consegue compreender os propósitos, de certa forma, da evolução, tá certo? Pessoal, essa é a lição essa é a mensagem, né, dessa lição de hoje, fixação dos caracteres raciais. Eu achei muito interessante, tá bom? Muito obrigado, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, tá? E continuem torcendo aí por mim, enviando aí vibrações positivas, né? Aquilo que a gente emana de positivo para o nosso próximo volta de forma exponenciada para a gente. Então, vamos vibrar no amor, vamos vibrar na positividade, tá legal? Principalmente nesse momento aí de dificuldade que a gente está passando de forma geral aí no nosso planeta, tá bom? Mais uma vez, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Gratidão a todos.